Olá pessoal, mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindos para a nossa aula de História do Ensino Médio, primeiro ano. Gente, nós vamos continuar trabalhando o assunto da Idade Média. Eu acho que vocês lembram que eu falei a vocês que este assunto é bem extenso, que é o período medieval, um período de 1000 anos ao longo da história. Lembrando que a Idade Média começa com a queda do Império Romano no ano de 476 depois de Cristo, ou seja, século V, e vai até o século XV, não é? Quando vai ser o fim da Idade Média, ou seja, um período aí de 1000 anos. E na última aula eu falei para vocês sobre a história da Idade Média, no que nós chamamos do período medieval, no qual eu citei para vocês muitos impostos que a sociedade pagava naquela época dentro de uma sociedade medieval. Também falei para vocês da organização da camada social, a estrutura da camada social no período medieval, que nós vimos que no topo da camada social medieval está o clero. Lembrando que o clero aqui é a igreja. Falei para vocês que existiam o alto clero e o baixo clero. Lembrando que o alto clero era formado pelo Papa, pelos cardeais, e o baixo clero pelos padres, pelos abades. Também falei para vocês, já no período que nós chamamos da Baixa Idade Média, que existia também o chamado clero regular e clero secular. Lembrando que o clero regular eram aqueles que viviam nos mosteiros, os monges, ou as monjas também, no caso das freiras, e o clero secular, que era formado pelos padres, pelos bispos. Pois bem, gente, então, tendo noção disso, nós continuamos na aula de hoje trabalhando sobre o que nós chamamos da história medieval da Baixa Idade Média. E na Baixa Idade Média nós vamos estudar sobre a crise do mundo feudal, ou a crise do feudalismo. É justamente as fases finais do período medieval, as fases finais da Idade Média. E na Baixa Idade Média vamos destacar aqui o seguinte: a crise do mundo feudal como o renascimento comercial, ou seja, o retorno do comércio. É nesse período da história em que, dentro da Idade Média, vai haver muita produção. Eu creio que vocês lembram que eu falei para vocês que na Idade Média a base econômica é a agricultura. Pois bem, só que chega na fase final da Idade Média, do século X em diante, século XI, XII, XIII, XIV, XV, o destaque, além da agricultura, é o comércio. Por quê? Quando a agricultura começou a produzir muito, então havia o excedente, a sobra. Então era muito comum as pessoas que moravam nos burgos, que eram em porções de terras, tinha casos mesmo que os burgos eram separados apenas por um rio. Então passava o rio, de um lado tinha um burgo, do outro lado tinha outro burgo, ou seja, as pessoas que moravam naquelas terras que tinham produção agrícola muito bem organizada e que acabava excedendo esses produtos. Então eles começaram a trocar um produto por outro. Por exemplo, eu tinha no meu burgo muito feijão, muito milho, e no burgo vizinho eles tinham lá verduras, por exemplo, excedente. Então começava a haver a troca, ou seja, dos excedentes começou a haver o comércio. Então daí surge o comércio, e o comércio vai surgindo, vai se fortalecendo, e desses burgos surgem os burgueses. Aí você pode perguntar: professor, mas quem eram os burgueses? Gente, os burgueses, se eram aqueles que moravam nos burgos, eles faziam as trocas, ou seja, os burgueses eram aqueles que comercializavam. Em outras palavras, os burgueses são quem? Os comerciantes, tá bom? Então a burguesia vem do burguês, vem do comércio. Então os burgueses são os comerciantes, que vão se destacar bastante porque nesse período, nesta fase da Idade Média, o comércio retorna com tudo, o comércio volta com tudo. Pois bem, entendamos que na Idade Média a base econômica é a agricultura. Nessa fase que nós chamamos de Baixa Idade Média, o comércio retorna,
com tudo, mas não podemos esquecer que na Idade Média a grande senhora feudal era a Igreja Católica Apostólica Romana, e a igreja, ela queria manter as suas terras, ela queria expandir as suas terras, já que agora o comércio vinha com tudo, o comércio vinha à tona. Então, no ano de 1096, a Igreja Católica ela vai iniciar a chamada As Cruzadas, que era o movimento das Cruzadas, aonde as Cruzadas, gente, elas tinham um objetivo, que era reconquistar Jerusalém, que é a Terra Santa, a reconquista da Terra Santa, que os mouros, os muçulmanos, tinham conquistado. Então a igreja vai querer reconquistar a Terra Santa, e para isso a igreja vai convocar os soldados, os templários. Os templários eram os homens que eles iam para a Terra Santa, a chamada Guerra Santa, e em busca na Terra Santa, ou seja, em Jerusalém, de reconquistar os territórios para os cristãos, ou seja, reconquistar para a Igreja Católica. E quem iria? Os templários. Só lembrando, gente, que naquela época, na sociedade medieval, era muito comum, por exemplo, os homens, eles tinham que ir para a terra, para a Guerra Santa, para as Cruzadas. Por quê? Muitos homens. Eu vou explicar o motivo. Porque no período medieval, aquele que tinha direito à herança era o filho primogênito. Que é o filho primogênito? O primeiro filho, o filho mais velho. E os outros filhos fariam o quê? Ou iriam ser padres, tá? Iriam para a igreja para serem padres, ou iriam para a terra, para a Guerra Santa, para as cruzadas, os movimentos das cruzadas. Porque, além de receberem uma boa quantia em dinheiro, esses homens, eles poderiam também comprar terras e conquistar terras, sem contar que a igreja prometia que aquele que fosse para as cruzadas, além de receber uma boa quantia em dinheiro, também eles tinham as indulgências. O que eram as indulgências? O perdão dos pecados, porque você ia para o combate e você, ao retornar, você conseguia receber uma boa quantia em dinheiro e também, claro, as indulgências, que era o perdão dos pecados. Foram 8 grandes cruzadas. A primeira delas foi em 1096, que eu falei para vocês, que na verdade foi a única cruzada que deu certo mesmo para a Igreja Cristã Católica. Foi a cruzada que reconquistou, não é, o território santo para os católicos. Porque depois das outras cruzadas, nas 7 cruzadas, a igreja não vai ter muito sucesso, não vai ter muita conquista. Tem até cruzadas que os católicos são até mesmo humilhados pelos muçulmanos, pelo povo do islamismo. E o que acontece? Teve mesmo uma batalha em que Saladino ele consegue humilhar os cristãos. Então, para as cruzadas, a única que de fato deu certo foi justamente a primeira cruzada, onde a Igreja Católica reconquistou o território e, claro, poder assim se fortalecer como a senhora feudal. Pois bem, gente, então nesse contexto todo, o mundo feudal ele começa a entrar em crise. Por quê? Quais os motivos que levam a entrar em crise? Primeiro deles, o renascimento do comércio. O renascimento do comércio é um dos pontos. Depois, as cruzadas, porque o movimento das cruzadas, das 8 cruzadas, a que deu certo foi a primeira. As outras não obteve sucesso como a primeira cruzada. E depois, gente, um outro fator também que vai levar ao fim, né? Nos aproximamos agora do fim da Idade Média, quando em 1348 e 1349, ou seja, século XIV, vai surgir, gente, a peste negra, tá? A peste negra era transmitida pelo rato, não é? Ou seja, ela se propagou, foi uma doença que se propagou, né? Que matou muita gente. Alguns estudiosos chegam a dizer, que 30% da população da Europa na época morreu. Outros estudiosos dizem que não foi mais, chegou a ser 50%, ou seja, metade da Europa. Gente, qualquer coisa, não é? Que lembre aos tempos que nós estamos vivendo, né? Por incrível que pareça,
nos lembra muito os tempos que nós estamos vivendo, porque esta doença, a peste negra, que era transmitida pelo rato, que também alguns chamam de peste bubônica, não é? A doença do rato. Então, ela acontece nesse século, século XIV, e alguns estudiosos, para ser bem claro, eles dizem o seguinte, que ao final da peste negra, dentro da Europa, tinha 50 milhões de mortos. Então, isso é a tragédia da peste negra, que chega a matar 50 milhões de pessoas dentro da Europa, e isso vai levar ao fim da Idade Média. Ok, gente? Pessoal, na próxima aula nós continuamos fazendo o fechamento da Idade Média, tá certo? Vai para vocês, como sempre, um material de apoio para vocês, tá ok? Faço o resumo da videoaula. Com o resumo da videoaula, mais um material de apoio, vai também um exercício. Respondam, por favor, este exercício. E na próxima aula nós nos encontramos aqui, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a próxima aula.